Sempre acreditei que casamento significava parceria e respeito mútuo. Pelo menos era isso que eu pensava até o dia em que Felipe, meu marido há 3 anos, chegou em casa com sua mãe, Margarida, e uma mala enorme. Luciana, minha mãe está com alguns problemas no apartamento dela. Vai ser só por algumas semanas até resolverem a infiltração, explicou Felipe com aquele sorriso que sempre me derretia. Margarida já entrava arrastando a mala direto para nosso quarto, como se já soubesse exatamente para onde ir. Mas onde vamos dormir? Perguntei confusa, enquanto observava minha sogra já abrindo o guarda-roupa que eu dividia com Felipe. No sofá-cama da sala, é claro. Minha mãe precisa de privacidade e conforto, você sabe como são as costas dela. Respondeu Felipe como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Naquela noite, enquanto me contorcia no sofá-cama desconfortável que Felipe e eu teríamos que dividir por algumas semanas, ouvia as risadas dos dois vindas do nosso quarto. Meu quarto. Eles assistiam ao programa favorito deles enquanto eu tentava dormir para acordar cedo no dia seguinte. Afinal, diferente deles, eu tinha um emprego em tempo integral como gerente financeira de uma empresa de médio porte. As algumas semanas se transformaram em 2 meses, depois em 4. E quando me dei conta, já eram 8 meses dividindo meu apartamento com Margarida. 8 meses dormindo no sofá-cama da sala. 8 meses ouvindo comentários sobre como eu não mantinha a casa adequadamente limpa. 8 meses com ela reorganizando meus armários e criticando minha comida. Felipe, já faz quase 8 meses. A infiltração no apartamento da sua mãe não foi resolvida ainda? Perguntei em uma noite, enquanto massageava minhas costas doloridas. Lu, você sabe como essas coisas demoram. Além disso, ela está adorando ficar conosco. Qual é o problema? É minha mãe, respondeu irritado. O que Felipe não sabia é que eu havia passado em frente ao prédio de Margarida na semana anterior. Não havia nenhuma obra acontecendo lá. Quando questionei sutilmente, recebi olhares furiosos de ambos. Mas o verdadeiro golpe veio 3 dias depois. Cheguei do trabalho mais cedo e ouvi Margarida ao telefone na cozinha. Sim, já reservei as passagens para Felipe e eu. Vamos para Fortaleza na próxima semana. Ficaremos 10 dias na praia. Não, a Luciana não vai. Alguém precisa trabalhar, não é mesmo? Além disso, serão férias de mãe e filho, como nos velhos tempos. Meu coração gelou. Entrei na cozinha e Margarida desligou rapidamente o telefone, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, quando Felipe chegou, perguntei sobre a viagem. Ele ficou visivelmente desconfortável. Ah, ia te contar hoje. Mamãe achou que seria legal revisitarmos nossa praia favorita, como fazíamos quando eu era criança. É só 1 semana e pouco. 10 dias, corrigi. E por que não me convidaram? Felipe suspirou como se eu estivesse sendo irracional. Lu, você sabe como está o trabalho. Você mesma vive dizendo que não pode tirar férias agora. Além disso, é uma coisa nossa, entende? Mãe e filho. A gota d'água veio na manhã da viagem. Enquanto eu preparava o café, ouvi Margarida comentar com Felipe na sala. Filho, sua esposa até que tenta, mas nunca vai entender o laço que temos. Ela é, como posso dizer, básica demais. Não tem a nossa classe. Felipe riu e acrescentou. É verdade, mãe. Às vezes me pergunto o que vi nela além do apartamento bem localizado. Ela até que administra bem o nosso dinheiro, mas como companhia... Fiquei paralisada na cozinha, a xícara tremendo em minhas mãos. O nosso dinheiro que Felipe mencionou era principalmente o meu dinheiro. O apartamento bem localizado estava no meu nome, comprado com a ajuda dos meus pais antes mesmo de conhecer Felipe. Embora todos, incluindo Felipe, imaginassem que o apartamento estivesse no nome dele, já que ele sempre se referia ao imóvel como meu apartamento quando falava com amigos e familiares. Naquele momento, enquanto eles riam de mim a poucos metros de distância, algo dentro de mim se quebrou. Mas também, algo novo nasceu. Uma determinação que eu não sabia que tinha. Sorri enquanto servia o café para os dois. Aproveitem a viagem. Vou sentir saudades.
O que eles não sabiam é que eu já estava planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. O que Felipe e Margarida não sabiam é que durante aqueles 8 meses de humilhação diária, eu não estava apenas aguentando calada. Cada hora extra no trabalho, cada promoção que conquistei com muito esforço, cada bônus que recebi, tudo estava sendo cuidadosamente guardado em uma conta que ninguém conhecia. Meu trabalho como gerente financeira tinha suas vantagens. Eu entendia de investimentos, sabia como fazer o dinheiro render e, principalmente, conhecia o valor de manter alguns segredos. Felipe achava que controlava nossas finanças porque eu permitia que ele pensasse assim. Mostrava a ele apenas uma de nossas contas conjuntas, onde depositava uma parte do meu salário, o suficiente para as despesas da casa e para manter a ilusão de que compartilhávamos tudo. A verdade é que, há 2 anos, quando recebi uma promoção significativa, comecei a depositar a diferença do meu novo salário em uma conta separada. Nosso fundo de emergência, pensei na época. Nunca imaginei que a emergência seria meu próprio casamento desmoronando. Havia também outro segredo que guardava comigo. 3 meses antes da chegada de Margarida, encontrei um flat perfeito durante uma visita a um cliente. Era um empreendimento novo, com preço de lançamento, em um bairro em ascensão. Na mesma semana, usei parte das minhas economias como entrada e financiei o restante. Felipe nunca soube disso. Ele estava ocupado demais com suas saídas com os amigos para anotar os papéis que eu ocasionalmente assinava ou as ligações que eu atendia em particular. O flat estava praticamente pronto agora. Pequeno, mas aconchegante e, o mais importante, só meu. Algum problema, Lu? Você está estranha? Perguntou Felipe na noite anterior à viagem, enquanto eu organizava alguns documentos na mesa da sala. Nada não, respondi, guardando rapidamente uma pasta azul quando ele se aproximou. Só algumas coisas do trabalho. Naquela pasta estavam os documentos do flat, as chaves que havia recebido na semana anterior, e algo ainda mais valioso: a escritura original do apartamento onde morávamos, com meu nome como única proprietária. Felipe nunca se interessou por papelada. Assinava o que eu pedia sem questionar, incluindo a declaração de imposto de renda onde constavam apenas os bens que eu queria que ele soubesse. Durante toda aquela noite, enquanto finalizava os preparativos para meu plano, lembrei-me das palavras de minha avó. Mulher prevenida vale por 2. Ela havia me ensinado a sempre ter meu próprio dinheiro, meu próprio espaço, minha própria saída. Homem nenhum deve ser seu plano A, B ou C, dizia ela. Na época achei exagero. Agora entendo a sabedoria daquelas palavras. Na manhã da partida deles, enquanto carregavam as malas para o táxi, Margarida fez questão de me lembrar de suas exigências. Luciana, não esqueça de regar minhas plantas. E, por favor, troque os lençóis da minha cama. Você sabe que gosto das fronhas de algodão egípcio que trouxe da minha casa. Sorri e acenei, vendo o táxi se afastar. Nossa casa. Murmurei para mim mesma, apertando no bolso um pequeno cartão de visitas que seria fundamental nos próximos dias. Era o contato de Paulo, um corretor de imóveis especializado em aluguel para expatriados, executivos estrangeiros que vinham trabalhar temporariamente no Brasil. Assim que o táxi desapareceu na esquina, peguei meu telefone. Paulo, aqui é Luciana. Lembra daquele apartamento que comentei? Está disponível para visitas a partir de agora. O jogo estava apenas começando. Assim que Felipe e Margarida partiram, coloquei meu plano em ação. As horas seguintes foram de trabalho intenso e meticuloso. Primeiro, separei todas as minhas coisas verdadeiramente importantes: documentos, objetos de valor sentimental, roupas e itens pessoais que não poderia substituir. O restante poderia esperar. Paulo, o corretor, apareceu no mesmo dia com um casal de executivos franceses que acabara de chegar ao Brasil. Marc e Sophie Dubois haviam sido transferidos para a filial brasileira de uma multinacional francesa e precisavam de um lugar para ficar imediatamente. Quando viram o apartamento em um bairro nobre, com toda a mobília incluída e pronto para morar, ficaram encantados.
É exatamente o que procurávamos, disse Sophie, admirando a vista da sacada. Podemos fechar hoje mesmo? 3 horas depois, eu tinha um contrato de locação assinado em minhas mãos e 3 meses de aluguel antecipado depositados em minha conta. Uma prática comum para estrangeiros sem fiador no Brasil. O valor era impressionante, muito acima da média do mercado, já que imóveis mobiliados para expatriados são altamente valorizados. Eles podem se mudar hoje? Perguntei a Paulo, que sorriu surpreso com minha urgência. Claro, estão no hotel agora. Posso ligar e avisar que podem vir ainda hoje. Enquanto o casal Dubois organizava sua mudança, eu executava a minha. Contratei rapidamente uma equipe de transporte que, em poucas horas, levou minhas caixas para o flat que havia comprado secretamente. Era pequeno comparado ao apartamento, mas a sensação de entrar naquele espaço que era só meu, onde ninguém poderia me desrespeitar, foi indescritível. Naquela mesma noite, dormi pela primeira vez em meses em uma cama de verdade. A minha cama, no meu espaço. Sem comentários críticos, sem ter que acordar às 5 da manhã para usar o banheiro antes que Margarida o monopolizasse por horas, sem precisar ouvir conversas sobre como eu era inadequada para seu precioso filho. No dia seguinte, comecei a segunda fase do meu plano. Agendei uma reunião com meu advogado, Dr. Vieira, a quem entreguei todos os documentos necessários: a escritura do apartamento, o contrato de aluguel recém-assinado e uma procuração que dava a ele poderes para representar meus interesses imobiliários. Tem certeza disso, Luciana? Perguntou o Dr. Vieira, enquanto analisava os papéis. Isso vai causar um conflito considerável. Tenho absoluta certeza, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. E quero notificações formais enviadas ao síndico do condomínio e à administradora informando sobre os novos inquilinos autorizados. Qualquer tentativa de entrada não autorizada deve ser tratada conforme a lei. Nas semanas seguintes, enquanto Felipe e Margarida curtiam suas férias na praia, mergulhei em uma rotina de reconstrução. No trabalho, redobre meu foco e produtividade, o que não passou despercebido. Luciana, gostaria de conversar sobre o projeto internacional. Chamou-me meu diretor numa sexta-feira. Seu nome está sendo considerado para liderar a equipe financeira na expansão para a América Latina. Era uma oportunidade pela qual eu vinha trabalhando silenciosamente há anos. Significaria não apenas um aumento substancial, mas reconhecimento e autonomia. Algo que em casa, com Felipe e Margarida, eu nunca tive. Nas noites e fins de semana, dedicava-me a transformar meu flat em um verdadeiro lar. Cada objeto colocado, cada detalhe decorado tinha um propósito e contava uma história. A minha história. Não a que Felipe ou sua mãe queriam que eu vivesse. Em uma dessas noites, enquanto organizava alguns livros na pequena estante que havia comprado, encontrei um álbum de fotos do nosso casamento. Sentei-me no chão e folheei as páginas, observando os sorrisos, as promessas silenciosas nos olhares trocados. Quando cheguei à última foto, fechei o álbum com determinação. Aquela Luciana insegura, que faria qualquer coisa para agradar, não existia mais. Todos os dias, verificava os extratos bancários e sorria ao ver como o valor da minha poupança crescia, alimentado pelo meu salário, pelo generoso adiantamento do aluguel e pelos investimentos que vinha fazendo ao longo dos anos. Cada centavo representava não apenas dinheiro, mas liberdade. Felipe ligou algumas vezes durante a viagem. Conversas superficiais, onde ele falava animadamente sobre os passeios que fazia com a mãe, sem nunca perguntar sobre como eu estava realmente. Limitei-me a respostas curtas e vagas. "Está tudo bem por aí?" perguntou em uma das ligações. "Perfeito", respondi, olhando ao redor do meu novo lar. Nunca estive melhor. No 9º dia da viagem, recebi uma mensagem de Felipe informando o horário exato de chegada deles. Programaram-se para chegar em casa às 10 da manhã seguinte. O que eles não sabiam é que, oficialmente, aquela já não era mais a casa deles. Na noite anterior ao grande dia, não consegui dormir direito.
Não por arrependimento ou medo, mas pela expectativa. Pela primeira vez em anos, sentia-me completamente no controle da minha vida. Às 9h30 da manhã seguinte, sentei-me no café em frente ao antigo prédio, pedindo um cappuccino. De onde estava, podia ver perfeitamente a entrada principal. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem ao Dr. Vieira. Estão chegando, fique atento ao telefone. E então, esperei. O táxi estacionou exatamente às 10h05. Vi Felipe descer primeiro, esticando os braços após a longa viagem, seu rosto bronzeado evidenciando os dias de sol na praia. Em seguida, Margarida emergiu do veículo com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem. Eles pareciam relaxados e felizes enquanto o motorista descarregava as malas. Tomei o último gole do meu cappuccino, deixei uma gorjeta generosa e continuei observando da minha mesa estrategicamente posicionada. Não pretendia me aproximar. Este era um espetáculo que eu preferia assistir de camarote. Felipe digitou a senha do portão principal e ambos entraram carregando as malas. Calculei mentalmente. Elevador, corredor, aproximadamente 2 minutos até chegarem à porta. Então, o show começaria. Meu telefone vibrou com uma mensagem do síndico. Chegaram. Estou no hall conforme combinado. Sorri. Carlos, o síndico, havia sido devidamente informado sobre a situação legal do apartamento e os novos inquilinos. Profissional e correto, ele garantiu que seguiria o protocolo legal para essas situações. Pedi mais um café para ganhar tempo. Por mais que quisesse ver a cena pessoalmente, sabia que minha presença física só complicaria as coisas. Este era um momento que exigia distância estratégica. Exatamente 3 minutos depois, meu telefone começou a tocar. Era Felipe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou novamente. E novamente. Na quarta tentativa, decidi atender. Oi, Felipe, como foi a viagem? Perguntei casualmente. Luciana, que diabos está acontecendo? Sua voz tremia de raiva. Tem um casal de estrangeiros na nossa casa dizendo que alugaram o apartamento. E o síndico está aqui confirmando essa loucura. Ah, sim. Mark e Sophie. Eles são adoráveis, não são? Respondi tranquilamente. Executivos franceses, muito educados, pagaram 3 meses adiantados. Foi um excelente negócio. Você enlouqueceu? Como assim alugou nosso apartamento? Onde estão nossas coisas? Onde você está? Calma, Felipe. Primeiro, não é nosso apartamento. Nunca foi. É meu apartamento, comprado antes mesmo de te conhecer, registrado exclusivamente no meu nome. Segundo, suas coisas pessoais estão em caixas no depósito do prédio. O síndico tem as chaves. Quanto às coisas da sua mãe, organizei tudo cuidadosamente e enviei para o apartamento dela. Aquele com a suposta infiltração que milagrosamente deve estar resolvida agora. Ouvi Margarida gritando ao fundo. Sua voz estridente exigindo explicações. Felipe afastou o telefone e pude ouvir fragmentos de sua conversa acalorada com o síndico e os franceses confusos. Luciana! Sua voz voltou, agora tentando soar controlada. Isso é algum tipo de brincadeira? Porque não tem graça. Estas pessoas precisam sair agora e você precisa voltar para casa para conversarmos. Não é brincadeira, Felipe. É negócio. E quanto a voltar para casa, estou na minha casa agora. Um lugar onde posso dormir em uma cama de verdade, ter meu próprio espaço e não ser humilhada diariamente. Do que você está falando? Nós te demos um teto. Aquela frase fez meu sangue ferver, mas mantive a calma. Você me deu um teto? Interessante essa perspectiva, considerando que o teto sempre foi meu. Talvez você devesse verificar a escritura do imóvel. Aliás, o Dr. Vieira, meu advogado, está disponível caso você tenha dúvidas legais sobre a situação. Houve um momento de silêncio. Pude praticamente ouvir as engrenagens girando no cérebro de Felipe enquanto ele processava a informação. Em seguida, sua voz mudou para um tom quase suplicante. Lu, querida, vamos conversar pessoalmente. Isso deve ser um mal-entendido. Onde você está? Vou buscar você agora mesmo.
Não há mal-entendido, Felipe. E não vamos conversar pessoalmente agora. Tudo o que precisa ser dito já foi. O contrato de aluguel é legal e válido por 1 ano. Os Dubois têm todo o direito de permanecer lá. Se você tentar qualquer coisa contra eles, enfrentará consequências legais. Mas onde vamos morar? Gritou ele, o desespero finalmente quebrando sua fachada. Bem, você sempre pode voltar para o apartamento da sua mãe. Pelo que entendi, a infiltração já deve estar resolvida, não é mesmo? Ou talvez o sofá-cama dela seja tão confortável quanto o nosso era. Margarida tomou o telefone de Felipe. Sua voz tremia de raiva. Sua ingrata! Depois de tudo que fizemos por você, Felipe vai processar você. Vai tirar tudo o que você tem. Não pude conter uma pequena risada. Margarida, sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças vazias. Felipe não pode processar pela perda do que nunca foi dele legalmente. E quanto a ser ingrata? Pelo que exatamente? Por dormir 8 meses no sofá? Por ouvir vocês me humilharem na minha própria casa? Ou talvez por financiar a vida confortável de vocês enquanto era tratada como empregada? Ouvi o síndico no fundo pedindo que eles se acalmassem. Os franceses pareciam cada vez mais desconfortáveis. Felipe, retomei, agora falando diretamente para ele, que aparentemente havia recuperado o telefone. Você tem 2 opções agora. Aceitar a situação com dignidade e seguir em frente, ou causar uma cena que só vai piorar tudo. A escolha é sua. Isso não acabou, disse ele com voz fria. Você vai se arrepender. Pode ser, respondi calmamente. Mas por enquanto, você é quem precisa encontrar um lugar para dormir esta noite. Desliguei o telefone, coloquei-o na mesa e respirei fundo. Meu coração batia acelerado, mas não era medo. Era a sensação única de finalmente recuperar meu poder. Meu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem do Dr. Vieira. Felipe acabou de me ligar. Está furioso, mas parece ter entendido a situação legal. Bom trabalho. Continue seguindo o plano conforme discutimos. Levantei-me, deixei o dinheiro na mesa e caminhei calmamente para longe do prédio. A alguns quarteirões dali, entrei em um táxi. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Para casa. Respondi com um sorriso genuíno. Finalmente, para casa. Nas 48 horas seguintes à minha conversa com Felipe, meu telefone não parou de tocar. Chamadas dele, de Margarida, até mesmo de alguns amigos em comum e familiares dele, todos exigindo explicações. Mantive-me firme, respondendo apenas às mensagens do meu advogado, que me atualizava sobre a situação. Segundo o Dr. Vieira, Felipe havia consultado 3 advogados diferentes, todos confirmando a mesma coisa. O apartamento estava legalmente registrado apenas em meu nome. O contrato de aluguel era válido, e ele não tinha base legal para contestar. A realidade estava finalmente se estabelecendo. No 3º dia, decidi que era hora de uma conversa definitiva. Marquei um encontro com Felipe em um café neutro, perto do meu trabalho. Quando cheguei, ele já estava lá, com olheiras profundas e aparência abatida. Obrigada por vir, disse, sentando-me à sua frente. Como você pôde fazer isso conosco, Luciana? Foi a primeira coisa que ele disse, sua voz misturando raiva e incredulidade. Estamos hospedados em um hotel caríssimo porque não temos para onde ir. Interessante que você use o termo conosco, Felipe. Desde quando você e sua mãe se tornaram uma unidade à qual eu devia lealdade acima da minha própria dignidade? Ele passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Isso é sobre a minha mãe? Sim. Ela pode ser difícil às vezes, mas jogar a gente na rua? Coloquei minha bolsa sobre a mesa e tirei uma pasta. Não, Felipe. Isso não é apenas sobre sua mãe. É sobre respeito, consideração e honestidade. Coisas que faltaram no nosso casamento. Abri a pasta e deslizei alguns documentos para ele. Mas, já que mencionou, talvez queira ver isso. Os documentos eram impressões de e-mails trocados entre Felipe e sua mãe, datados de mais de 1 ano atrás, muito antes da suposta infiltração. Neles, discutiam como convencer Margarida a se mudar para nosso apartamento porque ela estava entediada vivendo sozinha.
E porque seria bom ter alguém cuidando da casa enquanto Luciana trabalhava feito louca. Como você? Ele começou palidecendo. Seu computador sincroniza e-mails automaticamente com o tablet que usamos na sala, lembra? Aquele que você insistiu que comprássemos para uso compartilhado. Fiz uma pausa. Descobri acidentalmente quando procurava uma receita que você disse ter enviado para o meu e-mail. Felipe ficou em silêncio, os olhos fixos nos documentos. Na verdade, isso é só a ponta do iceberg. Continuei, tirando mais papéis da pasta. Aqui está um extrato detalhado dos últimos 2 anos das nossas contas conjuntas. Notou alguma coisa interessante? Ele olhou os números, confuso. Durante os últimos 2 anos, Felipe, eu depositei 70% de todos os recursos. Paguei as contas, o condomínio, as compras, enquanto você usava seu salário principalmente para... Bem, veja essa planilha. Restaurantes caros com sua mãe, presentes para ela, aquela viagem surpresa para vocês no aniversário dela. Tudo enquanto me dizia que estávamos economizando para nosso futuro. Felipe parecia um animal encurralado. Olha, posso explicar. Não precisa. Interrompi suavemente. Mas a parte mais reveladora nem são os e-mails ou os gastos. É isso. Tirei meu celular e mostrei a tela para ele. Era uma gravação de áudio. Apertei play e as vozes de Felipe e Margarida encheram o espaço entre nós, baixas mas claramente audíveis. Filho, sua esposa até que tenta, mas nunca vai entender o laço que temos. Ela é, como posso dizer, básica demais. Não tem a nossa classe. É verdade, mãe. Às vezes me pergunto o que vi nela além do apartamento bem localizado. Ela até que administra bem o nosso dinheiro. Mas como companhia... Parei a gravação. Felipe parecia mortificado. Esqueci meu celular na cozinha naquela manhã, gravando a lista de compras por voz. Capturou essa conversa por acidente. Que sorte, não? Luciana, éramos só eu e minha mãe falando bobagens. Todo mundo faz isso. Não, Felipe. Nem todo mundo humilha e desrespeita o parceiro pelas costas. Nem todo mundo planeja conscientemente enganar a pessoa com quem se casou. Fechei a pasta. Mas sabe o que é mais irônico? O apartamento bem localizado que você tanto valorizava nunca foi seu. E nosso dinheiro que eu supostamente administrava bem era principalmente o meu dinheiro. O que você quer, afinal? Perguntou ele, sua postura defensiva finalmente se quebrando. Quer o divórcio? Quer me punir? Qual é o seu plano? Tomei um gole do café que havia pedido e o encarei diretamente. O que eu quero, Felipe, é simples. Quero minha vida de volta. Durante anos, coloquei suas necessidades e desejos acima dos meus. Permiti que você e sua mãe me diminuíssem e me fizessem sentir menos do que sou. Não mais. Retirei outro documento da pasta e deslizei para ele. Este é um acordo de divórcio preliminar, preparado pelo Dr. Vieira. É generoso, considerando as circunstâncias. Você mantém seus bens pessoais, seu carro e suas contas bancárias individuais. Eu mantenho o apartamento, o flat, minhas economias e investimentos. Felipe pegou o documento, passando os olhos rapidamente pelos termos. E se eu não assinar? Então iremos para um processo litigioso onde tudo isso, apontei para os e-mails e extratos, se tornará público, incluindo a gravação e vários outros incidentes que documentei ao longo dos anos. Tenho certeza que sua mãe, com toda sua preocupação com classe, não gostaria de ver o nome dela arrastado em um processo como esse. Pela primeira vez desde que o conheci, vi Felipe completamente sem palavras. Ele olhava para mim como se estivesse vendo uma estranha. Quem é você? Não reconheço a mulher à minha frente. Sorri, sentindo uma calma profunda. Esta sou eu, Felipe. A mulher que sempre fui por baixo das camadas de insegurança e desejo de agradar. A mulher que você nunca se importou em realmente conhecer. Coloquei uma caneta sobre a mesa. Você tem 1 semana para considerar a proposta. Depois disso, as condições mudam. Levantei-me, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Felipe segurou meu braço. Espere. Onde você está morando? Pelo menos me diz isso. Em um lugar meu.
Um lugar onde nunca mais terei que dormir em um sofá enquanto outra pessoa ocupa minha cama. Removi gentilmente sua mão do meu braço. Ah, e Felipe? Aquele adiantamento de 3 meses de aluguel que os franceses pagaram? Já foi investido. Estou usando para financiar minha pós-graduação em finanças internacionais. Algo que você sempre disse que era desnecessário para alguém como eu. Deixei-o sentado lá, com os documentos espalhados à sua frente, a realidade de sua nova situação finalmente se estabelecendo. Enquanto caminhava para fora do café, senti o sol no rosto e uma sensação que não experimentava há muito tempo. Liberdade. 3 semanas depois, recebi o acordo de divórcio assinado. Felipe havia cedido a todas as minhas condições sem contestar um único ponto. Um testemunho silencioso da força do meu caso e das evidências que eu possuía. Seu único pedido, transmitido através de seu advogado, foi para mantermos o processo discreto, especialmente em relação aos amigos e familiares. Concordei facilmente. Não tinha interesse em expor publicamente nossa situação. Minha vitória não estava em humilhá-lo, mas em recuperar minha dignidade e controle sobre minha própria vida. Enquanto isso, minha carreira decolava. A promoção para liderar a equipe financeira da expansão para a América Latina foi formalizada, trazendo consigo não apenas um aumento substancial, mas também a oportunidade de viajar e expandir meus horizontes profissionais. Com o divórcio finalizado e minha nova posição garantida, senti que era hora de colocar a última peça do meu plano em ação. Uma forma de encerramento que, embora simbólica, representaria perfeitamente a jornada que percorri. Liguei para Paulo, o corretor que havia me ajudado com o aluguel do apartamento. Luciana, que bom ouvir sua voz. Os franceses estão absolutamente encantados com o apartamento. Renovaram por mais 6 meses. Ele informou animadamente. Ótima notícia, Paulo. Na verdade, estou ligando por outro assunto. Aquele flat que comprei, estou considerando alugá-lo agora que vou viajar frequentemente a trabalho. Claro, seria um prazer ajudar. Tem algum perfil de inquilino em mente? Tenho, respondi, um pequeno sorriso se formando em meus lábios. E já sei exatamente quem. 2 dias depois, enviei um e-mail formal para Margarida, usando o endereço de sua imobiliária. O assunto era simples: oportunidade de locação exclusiva. No corpo do e-mail, usando linguagem corporativa impecável, apresentei a rara oportunidade de alugar um flat em um condomínio novo e bem localizado. O valor do aluguel estava ligeiramente abaixo do mercado, um detalhe cuidadosamente calculado para tornar a oferta irresistível para alguém que, como descobri, estava com sérias dificuldades financeiras desde que precisou voltar para seu próprio apartamento. Margarida, como esperado, respondeu prontamente, demonstrando grande interesse na propriedade. Marcamos uma visita através da imobiliária, sem que ela soubesse que o imóvel era meu. Paulo conduziria a visita enquanto eu observaria discretamente através das câmeras de segurança que havia instalado, um sistema que poderia desativar facilmente depois que o show terminasse. Na manhã da visita, posicionei-me em um café próximo com meu laptop aberto, a tela mostrando as imagens da câmera do hall de entrada. Às 10 horas em ponto, vi Margarida chegando, impecavelmente vestida como sempre, carregando sua bolsa de marca favorita. Provavelmente um dos muitos presentes que Felipe havia comprado com o dinheiro que poderia ter sido usado para nosso futuro juntos. Paulo a recebeu cordialmente, convidando-a a entrar. Troquei para a câmera da sala, observando enquanto ela inspecionava cada detalhe do flat, claramente impressionada com a qualidade do acabamento e a modernidade dos equipamentos. É exatamente o que procuro, ouvia dizer a Paulo. Quando poderia me mudar? A proprietária mencionou que estaria disponível imediatamente, mas gostaria de conhecer o perfil do inquilino antes de finalizar o contrato. Oh, claro! Pode garantir que sou extremamente confiável. Meu filho é gerente em uma empresa de tecnologia, mentiu ela, inflando a posição mediana de Felipe. Posso pagar 3 meses adiantados sem problema.
Paulo assentiu, fazendo anotações. Entendo. A proprietária mencionou que estaria aqui às 11 horas para conhecer potenciais inquilinos. Se puder aguardar... Margarida consultou o relógio, claramente ansiosa para garantir o imóvel. Sem problemas, espero. Desliguei o laptop, paguei meu café e caminhei tranquilamente até o prédio. Ao entrar no elevador, senti uma estranha calma. Não estava nervosa nem ansiosa, apenas pronta para fechar este capítulo da minha vida. Quando entrei no flat, a expressão de Margarida foi impagável. Primeiro confusão, depois choque, seguido por uma raiva mal contida. Você? Exclamou ela, olhando alternadamente para mim e para Paulo. Senhora Margarida, que coincidência agradável! Disse com um sorriso sereno. Paulo, obrigada por mostrar minha propriedade. Pode nos dar alguns minutos? Paulo, entendendo a situação, assentiu discretamente e saiu, fechando a porta atrás de si. O que significa isso? É algum tipo de piada doentia? Margarida estava furiosa, mas mantinha a voz baixa, sempre preocupada com as aparências. Não, Margarida, é apenas negócios. Caminhei pela sala, passando a mão suavemente pelos móveis. Você está procurando um lugar para morar. Eu tenho um imóvel para alugar. Simples assim. Nunca alugaria nada de você. Depois do que fez com meu filho, o que eu fiz foi mostrar a ele a realidade da nossa situação. Mas não estamos aqui para discutir o passado. Abri minha pasta e retirei um envelope. Estamos aqui para discutir o futuro. Que futuro? Não quero nada de você. É mesmo? Então talvez não esteja interessada nisso. Abri o envelope e retirei um cartão transporte, daqueles usados para ônibus e metrô, com crédito pré-carregado. Achei que poderia ser útil, considerando que você não tem mais seu filho para servir como motorista particular. Os olhos de Margarida se arregalaram em reconhecimento. Era um gesto deliberadamente simbólico. Um eco do passado que agora se transformava em uma lição poderosa. Isso é... Ela gaguejou, incapaz de articular sua indignação. Uma oferta generosa, considerando as circunstâncias. Coloquei o cartão sobre a mesa. Assim como esta outra oferta. Deslizei um contrato de locação ao lado do cartão. O aluguel está 20% abaixo do valor de mercado. O condomínio inclui academia e piscina. É muito mais confortável que seu atual apartamento, que, pelo que soube, tem problemas crônicos de infiltração. Margarida parecia prestes a explodir, mas algo em minha calma inabalável a deteve. Pela primeira vez, vi incerteza em seus olhos. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Porque, diferente do que você e Felipe pensavam, nunca foi sobre vingança. Foi sobre justiça e equilíbrio. Caminhei até a janela, observando a vista da cidade. Você precisa de um lugar para morar. Eu tenho um bom imóvel disponível. Negócios, como disse antes. Virei-me para encará-la diretamente. A escolha é sua, Margarida. Pode alugar este flat em condições extremamente favoráveis, ou pode recusar e continuar em seu apartamento problemático. Não faz diferença para mim. Peguei minha bolsa preparando-me para sair. Paulo estará lá fora se decidir aceitar a oferta. O contrato é padrão, sem cláusulas especiais ou armadilhas. Ah, e o cartão transporte tem crédito para um mês inteiro. Considere um presente de boas-vindas, ou de despedida, dependendo da sua escolha. Deixei-a ali, em pé no meio da sala, segurando o contrato com mãos trêmulas. Ao passar por Paulo no corredor, apenas assenti levemente. Ele entendeu o recado. A bola estava na quadra dela agora. 3 dias depois, recebi a notificação. Margarida havia assinado o contrato de locação. Minha vingança sofisticada estava completa. Não através da destruição, mas através do poder que agora eu exercia com elegância e sem rancor. No dia da mudança dela, enviei um pequeno arranjo de flores com um cartão simples. Bem-vinda à sua nova vida. Espero que seja mais confortável que um sofá-cama. Mas, hoje, enquanto digito estas palavras do escritório executivo que ocupo como diretora financeira para a América Latina, olho pela janela panorâmica e vejo uma cidade que parece diferente da que conheci por tantos anos.
Não mudou a cidade. Mudei eu. 6 anos se passaram desde aquela manhã em que Felipe e Margarida voltaram de viagem para encontrar estranhos morando no apartamento. 6 anos de transformação, crescimento e, acima de tudo, autodescoberta. Margarida permaneceu como inquilina do meu flat por 3 anos, pagando religiosamente o aluguel todo dia 5. Nossos caminhos raramente se cruzavam. Eu viajava constantemente a trabalho, e ela parecia fazer questão de evitar as áreas comuns do prédio quando eu estava por perto. Quando finalmente se mudou, deixou o imóvel em perfeitas condições, com um breve bilhete de agradecimento que dizia apenas: "Aprendi mais do que gostaria de admitir. Obrigada pelo teto." Felipe seguiu um caminho diferente. Após nosso divórcio, soube por amigos em comum que ele passou por um período difícil, mas eventualmente encontrou seu rumo. Começou um pequeno negócio próprio, e pelo que ouvi, tem se dedicado a construir algo por conta própria, sem depender de ninguém. Há 2 anos, recebi um e-mail dele. O primeiro contato direto desde nossa separação. Era breve, respeitoso e surpreendentemente maduro. "Lu, apenas queria dizer que você estava certa. Demorei para entender, mas finalmente aprendi a lição. Obrigado por isso. Espero que esteja bem." Respondi com sinceridade. "Estou bem, Felipe. Espero que você também esteja. Algumas lições são difíceis, mas necessárias. Desejo-lhe o melhor. Quanto a mim, a vida tomou rumos que jamais imaginei possíveis. A pós-graduação em Finanças Internacionais que iniciei com o dinheiro do aluguel me abriu portas que nem sabia que existiam. Fui promovida 3 vezes na mesma empresa, até que recebi uma proposta irrecusável de uma multinacional para liderar sua operação financeira regional. Meu flat continua sendo meu refúgio, embora agora eu possua também uma casa de praia, um sonho antigo que finalmente realizei sozinha, sem precisar da aprovação ou permissão de ninguém. No aspecto pessoal, aprendi a valorizar minha independência, mas também a abrir espaço para relacionamentos genuínos. Conheci Eduardo, um arquiteto viúvo com 2 filhos adolescentes, em uma conferência de negócios. Nossa conexão foi imediata, mas desta vez eu estava diferente. Confiante, clara sobre meus limites e consciente do meu valor. Estamos juntos há 2 anos, construindo uma relação baseada em respeito mútuo, espaço pessoal e admiração genuína. O apartamento que foi palco de tanta humilhação continua alugado para expatriados, gerando uma renda considerável que hoje destino parcialmente a uma fundação que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade financeira. Às vezes passo em frente ao prédio e sorrio, não com amargura, mas com a satisfação tranquila de quem transformou uma experiência dolorosa em uma lição poderosa. A verdade que descobri, e que compartilho agora, é que nossa maior prisão geralmente é invisível. São as correntes da insegurança, do medo de desapontar, da crença de que merecemos menos do que realmente merecemos. Quebrar estas correntes não requer violência ou vingança. Requer coragem para olhar no espelho e reconhecer o próprio valor. O verdadeiro poder não está em humilhar quem nos feriu, mas em recusar-se a permanecer na posição de vítima. Está em transformar a dor em propósito e a frustração em determinação. Alguns me perguntam se me arrependo de ter sido tão calculista, de ter planejado cada passo da minha vingança com tanta precisão. Minha resposta é simples. Não foi vingança, foi restituição. Recuperei o que era meu por direito, minha dignidade, meu espaço, minha capacidade de escolher. Quando encontro mulheres em situações semelhantes, subjugadas, diminuídas, convencidas de que devem aceitar menos do que merecem, compartilho com elas a lição mais valiosa que aprendi. Ninguém pode tirar seu poder a menos que você permita. E mesmo quando você o entrega, sempre é possível recuperá-lo, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. Hoje entendo que o vale-transporte da minha vida foi justamente aquele sofá-cama desconfortável onde passei 8 meses. Foi dali, daquele lugar de desconforto e humilhação, que nasceu a determinação que me trouxe até aqui. Às vezes, o que parece ser nosso maior castigo
É, na verdade, o bilhete para nossa libertação. Se minha história tocou seu coração ou despertou algum reconhecimento, quero que saiba que você não está sozinha. Muitas de nós já estivemos ali, no sofá-cama da vida, enquanto outros ocupavam espaços que nos pertenciam. A diferença está em quando e como decidimos levantar. Deixe nos comentários se você já passou por uma situação onde precisou recuperar seu poder ou se está nesse processo agora. Cada história compartilhada é uma mão estendida para alguém que ainda procura forças para dar o primeiro passo. E se esta narrativa ressoou com você, seu like ajuda a amplificar essa mensagem para que alcance quem mais precisa ouvi-la. Lembre-se sempre, seu valor não é determinado por como os outros te tratam, mas por como você escolhe tratar a si mesma. E essa escolha, esse poder, ninguém jamais poderá tirar de você.